Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o professor Bruno Galvão e vou falar com você, aluno do 8º ano do Ensino Fundamental, sobre mudanças climáticas. Qual é o principal objetivo desta aula? Bom, eu gostaria que você, aluno, conseguisse compreender o que são as mudanças climáticas e, principalmente, quais são as causas dessas mudanças climáticas. Trata-se de um assunto bastante atual e bastante relevante para a vida de todos nós. Primeiro vamos ao conceito de mudanças climáticas. Mudanças climáticas, então, são alterações provocadas no clima por meio de mudanças nas temperaturas médias globais analisadas a partir de fenômenos atmosféricos. Então, olha só, eu sei que é muita informação aqui, né? Médias globais analisadas. Vamos entender isso melhor. Então, o que são essas mudanças climáticas? Primeiro, são alterações no clima. Então, você tem alterações no clima e essas alterações estão relacionadas a mudanças nas temperaturas médias globais. Quando eu falo temperatura média global, eu estou falando do planeta todo, né? Temperaturas médias do planeta, que foram analisadas. Como que foram analisadas para descobrir que houve essas mudanças, né, das temperaturas de forma global? Essas mudanças ocorreram elas foram analisadas a partir de fenômenos atmosféricos. Então, é estudado vários fenômenos atmosféricos, né, que vão nos ajudar a entender essas mudanças. Dentre elas, nós temos aí, por exemplo, aí os fenômenos da movimentação das correntes marítimas, movimentação das correntes de ar, os processos geológicos da Terra, né? O que acontece com o vulcanismo, a movimentação de placas, entre várias outras coisas aí. Bom, essas transformações, elas podem ser de causas naturais ou pode ser por meio das atividades humanas. Então, quando a gente ouve falar aí de mudanças climáticas, quase que automático vem na nossa cabeça assim, não, então já é as atividades do homem. Não necessariamente. Existe até grupos que discutem muito que as mudanças climáticas seriam parte apenas de processos naturais, porque a Terra sempre passa por mudanças climáticas, mas existe uma diferença muito clara aí que nós vamos entender aqui. Causas naturais. Vamos pensar nas causas naturais primeiro. Origem geológica. Quando você pensar em geo de geografia mesmo. Geografia, a gente estuda a grafia da Terra, porque geo tem a ideia de terra. Então, a origem geológica está falando de uma origem que vem da própria Terra. O que seria aqui um exemplo de origem geológica que poderia causar mudanças climáticas? O vulcanismo, por exemplo, atividade vulcânica. Porque é uma atividade que vem de dentro do próprio planeta Terra e que vai interferir aí com o clima, com as mudanças nas temperaturas médias globais. Origem externa, ainda falando de causas naturais. Pode ser, por exemplo, origem externa, externa que vem do lado de fora, né? Interna é de dentro, externa é de fora. Então, o que vem de externo? Do lado de fora do planeta Terra, que pode alterar aí as temperaturas médias globais, causar mudanças climáticas. Nós temos, por exemplo, a incidência do raio solar. A forma como o raio solar se encontra, né, ele está direcionado para o planeta Terra e isso pode mudar à medida que o tempo passa. Isso é um processo que demora muitos e muitos anos, não é um processo curto. Há alguns processos que demoram até milhares de anos. Mas isso pode acontecer e é de origem externa. Você tem variações na forma como o raio solar ele incide sobre o planeta Terra. Então tá aí 2 exemplos de causas naturais aí que podem alterar aí as temperaturas médias globais. Agora vamos para as causas antrópicas. Quando você ouve falar essa palavra aqui, antrópicas, você pode pensar em nós, seres humanos. Causas antrópicas são aquelas causas que foram causadas pelo ser humano, pelo homem. Desmatamento da cobertura vegetal, por exemplo,
queima de combustíveis fósseis. Está aí dois principais fatores que vão influenciar nas mudanças climáticas. Ah, professor, mas então você disse que existem causas naturais. Existem causas também aqui antrópicas, né, causadas pelo homem. Então quer dizer que não necessariamente o homem tem culpa aí nesse aumento das temperaturas médias globais? Vou deixar bem claro aqui o seguinte: as mudanças que foram provocadas por causas naturais demoram muitos anos, centenas, milhares de anos. Mas as causas antrópicas, elas aceleraram esses processos de uma forma, assim, gigante. Desde a Revolução Industrial, ou seja, quando começou a ter queima, né? No começo a vapor, né? Queima de madeira, entre outros materiais, e mais para frente, queima de combustíveis fósseis, as mudanças nas temperaturas médias globais têm sido muito mais rápidas, coisa que era para acontecer em milhares de anos. Você tem uma previsão muito ruim para apenas 100 anos, 50 anos. Então, essa é uma diferença importante e muito clara. Quando pensamos em desmatamento, é bom lembrar que a cobertura vegetal, além de favorecer a umidade de uma região, os vegetais são responsáveis por extrair, tirar do ambiente gás carbônico. Se você tira muito vegetal da superfície, menos gás carbônico vai ser retirado da atmosfera. E gás carbônico é um dos principais gases relacionados com as mudanças climáticas do nosso planeta. Mesma coisa, queima de combustíveis fósseis, eu estou falando de gás carbônico também, principalmente. Toda queima, você pode queimar um papel, uma madeira, o que você quiser, se você queimar, não tenha dúvida, vai ser produzido gás carbônico. Então, associando ainda a retirada de cobertura vegetal, que vai aumentar o gás carbônico, você ainda tem a queima de combustíveis fósseis, que vai liberar mais gás carbônico na atmosfera. Vamos falar, né, um pouco mais sobre esses processos naturais aqui. Esses processos naturais que eu falei a princípio, que são os processos geológicos e externos, eles datam desde a formação do planeta. Então, desde que o planeta Terra foi formado, esses processos começaram a ocorrer. E o intervalo médio de tempo aí dessas mudanças, olha aqui, hein? É de cerca de 100 mil anos. A cada 100 mil anos, em média, você tem aí algumas mudanças aí climáticas. Então, é um processo lento. A ação antrópica, eu falei da Revolução Industrial. Então, a temperatura do planeta aumentou consideravelmente em um período muito curto de tempo. Então, esse fato eu estou destacando aqui, porque essa comparação, ela deixa muito claro que a ação nós, seres humanos, temos contribuído fortemente para essas mudanças climáticas. Vamos falar agora de um conceito importante para entender um pouco mais sobre essas mudanças climáticas. Para entender melhor, é importante você saber o que é efeito estufa. O que seria esse termo? O efeito estufa, então, ele se refere à capacidade de alguns gases presentes na atmosfera de absorver e manter o calor proveniente do Sol na atmosfera. Eu quero mostrar isso para você aqui numa figura, tá? Vai ser importante. Aqui uma figura que vai te mostrar o efeito estufa. Tem aqui o Sol, essa seta amarela está representando o raio solar. Esse raio solar ele bate na superfície da Terra, a Terra então é esse azul mais escuro. Esse azul bem clarinho aqui, quase branco, ao redor da Terra, seria a atmosfera, cheia de gases, inclusive o gás carbônico está aí no meio. Reparem que essa seta amarela, ela se reflete no planeta Terra, e aqui umas setinhas menores mostrando o quê? Que parte desse calor que vem do Sol fica preso ao redor da Terra, fica preso ali na atmosfera. Isso é bom demais. Por quê? Se não tivéssemos a atmosfera com esses gases para prender o calor aqui no planeta Terra, nós íamos ter uma diferença de temperatura, por exemplo, entre o dia e a noite, uma diferença enorme.
Sem essa atmosfera, muitos raios solares, parte de raios solares, radiações muito fortes causariam doenças. Provavelmente não seria possível a vida na Terra. Então, a atmosfera, além de proteger de parte desses raios, ela vai prender uma parte desse calor dentro da Terra, não deixando, por exemplo, que a noite seja extremamente fria. Então, efeito estufa é bom? Muito bom. Gás carbônico, ele é um vilão? Não. Gás carbônico, na quantidade certa, é bom também. Tem outros gases, gases metano, entre outros, mas o gás carbônico nós vamos tratá-lo aqui como um dos principais. Aquecimento global. Ah, professor, eu confundo efeito estufa e aquecimento global. Não é a mesma coisa, não? Olha, não. Já falei, efeito estufa é bom, desde que os gases estejam na quantidade adequada. O que é o aquecimento global tão discutido e que não é bom? O aquecimento global é a intensificação do efeito estufa. Então, aqui eu não estou falando do efeito estufa natural, eu estou falando de uma intensificação, de um aumento da potência, vamos dizer assim, desse efeito estufa, né, que ocorre por causa da emissão de gases a partir de certas atividades humanas. Isso é o aquecimento global. Essa mudança climática tem sido tão grosseira desde a Revolução Industrial, desde que o homem começou a queimar mais, né, desde combustíveis fósseis até outros materiais. Foi uma mudança tão brusca, tão rápida, que amplificou muito o efeito estufa. E aí nós estamos falando de efeitos que são ruins. Diga-se de passagem aí, dias que nós temos vivido aí, alguns dias aí, muito quentes, inclusive, né? Batendo recordes em várias cidades e estados. Bom, vou mostrar para você aqui um gráfico muito interessante, que eu vou falar do aquecimento global especificamente no Brasil. Onde que estão as emissões de gases estufa no Brasil? Repare aqui nesse gráfico de pizza, né? Cada parte desse gráfico de pizza aqui, cada cor, representa uma fatia de pizza. E tem gente que gosta de fatia maior, tem gente que gosta de fatia menor, né? Tá de regime. Então vamos supor que isso aqui então é uma pizza, você tem umas fatias representando aqueles fatores que vão influenciar no aquecimento global. Olha a maior fatia desse gráfico aqui, é a fatia verde. A fatia verde representa 44% da causa do aquecimento global aqui no Brasil, que é o quê? Mudança no uso da terra, desmatamento e queimadas. Sabe por que eu estou dando destaque a isso? Porque é muito comum nós pensarmos assim, nossa, então a produção de gases pelos automóveis, pela indústria, é a pior coisa que tem. Sim, em muitos países pode ser sim. Aqui no Brasil também? Também. Mas olha aqui como é que o desmatamento e a queimada no Brasil tem um peso muito maior. Isso chega a ser impressionante. Vamos ver aqui, em segundo lugar, nós temos o amarelo aqui, os efeitos da agropecuária. Então, a agropecuária, né, que é a criação de gados, está relacionada também com desmatamento e queimadas, porque muitas vezes você desmata uma região e queima ali a parte da plantação que tem ali para formar um pasto, para você fazer pastagem e você vir com a pecuária, ou você desmata para vir com o seu agronegócio, com as suas plantações. Está relacionado diretamente também com o desmatamento e as queimadas aí. Depois vem a energia, né? Produção de energia, processos industriais e a formação de resíduos, que é a formação de lixo, etc. Então, fica aqui bem claro, em destaque, que no Brasil o aquecimento global é causado principalmente por causa de ações humanas relacionadas ao desmatamento e às queimadas, principalmente. Ok, mas ninguém vai fazer nada para resolver esse problema? Ninguém nunca fez nada? Bom, o mundo, os governantes do mundo inteiro têm se preocupado cada vez mais com essas questões de mudanças climáticas, se preocupado mais com o meio ambiente. E existiu aí o Protocolo de Kyoto, que foi criado em 1997 e ele entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, que foi usado para definir metas de redução de emissão de gases estufa
para os países desenvolvidos e países em desenvolvimento, que estavam sendo mais industrializados. Então, é um protocolo aí que foi criado justamente para combater esse grande problema que nós temos, que é o aquecimento global por causa da emissão de gases poluentes. Também tivemos aí o Acordo de Paris, esse bem mais recente, em 2016. O Acordo de Paris ele foi aprovado por 195 países participantes da UNFCCC, que na verdade é um grupo de países, né, relacionados aí a discussões aí dentro da ONU, inclusive, para reduzir a emissão de gases de efeito estufa no contexto do desenvolvimento sustentável. Então, esse acordo ele é mais recente. Nós temos então o Protocolo de Quioto. O Acordo de Paris é uma espécie de reforço do Protocolo de Quioto, mais recente. E nós tivemos aí, aqui no Brasil, a aprovação pelo Congresso Nacional. Isso aconteceu no dia 12 de setembro de 2016. E esse processo foi feita uma ratificação do acordo, né? Foi lido e mudado alguns pequenos detalhes. E no dia 21 de setembro, esse instrumento, então, ele foi entregue às Nações Unidas. Aí deixou de ser intencional, passou a ser, então, um compromisso do Brasil. Então, desde 2016, o Brasil ratificou esse protocolo aqui, esse acordo aqui de Paris, enviou para as Nações Unidas e nas Nações Unidas, então, isso foi protocolado lá, né? Foi arquivado, seria como se não funcionasse. Vamos deixar protocolado mesmo. E aí passou a ser um compromisso do Brasil desde 2016. Essa é a ideia, então, de mudanças climáticas. Agora, é importante a gente rever alguns pontos aqui. Nós vimos o que são mudanças climáticas, não é verdade? Mudanças climáticas têm a ver, basicamente, com mudança de temperatura. Mas não é mudança de temperatura de um minuto para o outro, de um dia para o outro. Não é previsão de tempo, não. É mudança de temperatura a nível global. Então, você tem um aumento médio da temperatura média global no planeta todo. Nós vimos que existem causas naturais, mas também existem causas antrópicas. Causas naturais, nós vimos ali, por exemplo, o vulcanismo, né? Atividades vulcânicas, que está relacionada ao próprio planeta, que é uma causa interna. Nós vimos uma causa externa, que é a forma como os raios solares batem na Terra. Isso vai mudar ao longo de muitos anos. Nós vimos que as causas naturais, esses processos que causam aquecimento ocorrem em torno de, a cada 100 mil anos, demora aproximadamente 100 mil anos para haver uma mudança considerável, mas que os efeitos antrópicos, né, as ações do homem, têm feito com que essas mudanças sejam extremamente rápidas, às vezes em apenas 100 anos ou menos. Nós vimos aí, para entender melhor o aquecimento global, vimos primeiro o efeito estufa, que é um efeito bom, né? Que é a ideia de manter a temperatura média do planeta adequada durante o dia e a noite, né? E também a ideia de proteger a gente de radiações solares que são muito danosas para os seres vivos. E nós vimos também o aquecimento global, que não é o efeito estufa, é uma amplificação desse efeito estufa. Então, esse efeito estufa é quando esses gases estão numa quantidade adequada, mas o aquecimento global não. Quando esses gases ultrapassam muito essa quantidade que é necessária para manter o equilíbrio na Terra, aí seria o aquecimento global. É isso que eu queria falar com você hoje. Se você quiser saber mais sobre o assunto, aqui estão algumas referências bibliográficas. Mais um pouquinho aqui para você. No mais é isso. Desejo a você bons estudos.